pessoal, saudações jupiterianas, eu de novo, professor Jová, agora com a nossa segunda aula, falando sobre estabilidade e prazo de validade. Vamos lá. Manda ver, vamos lá, manda ver, vamos lá, é demais, vamos lá, manda ver, manda... Primeiramente, nós temos que conceituar o que é estabilidade e o que é prazo de validade. Aparentemente seriam a mesma coisa, mas não é bem assim, se não vejamos. Prazo de validade, ele identifica o tempo durante o qual o artigo, medicamento ou correlato, deve cumprir as exigências da monografia farmacopeica, desde que cumpridas as exigências de armazenagem e transporte recomendadas. E aqui vale um pequeno adendo, né? Não só da monografia farmacopeica, mas do estudo de estabilidade, caso o produto não seja um produto oficinal. Já a estabilidade corresponde aos limites dentro dos quais o medicamento, ou o produto farmacêutico como um todo, né, mantém suas características. Perceba a grande diferença. A prazo de validade ele fala explicitamente sobre o tempo. Já a estabilidade ele fala nos parâmetros de qualidade que o medicamento ou o correlato deve ter. Legal! Bem louco! Nesta aula nós veremos os conceitos de estabilidade físico-química, os tipos de estabilidade física e química. E na segunda parte, na parte final, nós veremos a parte de cinética e degradação, que é onde nós aprenderemos a calcular o prazo de validade. A questão, você pode encontrar em alguns compêndios a questão da estabilidade microbiológica, só que nós preferimos deixar para vê-la quando nós falarmos de conservantes antimicrobianos, em aulas posteriores, de líquidos e semissólidos, e quando nós falarmos no curso de controle de qualidade microbiológica. A parte de estabilidade físico-química, conforme eu falei, vai ser a mais extensa e nós podemos observar que ela se divide em 11 pequenas partes. Alguns autores colocam hidrólise, pH, oxidação, fotólise, formação de gases, complexação e racemização, ou seja, os itens 1, 2, 3, 4, 9, 10 e 11 na parte de estabilidade química. Mas é uma divisão que pode causar uma certa confusão, por isso eu optei por dividir dessa maneira. Sem falar, estabilidade física e estabilidade química. Não, estabilidade físico-química. Estabilidade estudada sob a luz dos conhecimentos físicos e a estabilidade que é abordada de acordo com o conhecimento químico. A primeira delas é a hidrólise. Nós podemos observar que a hidrólise ela consiste necessariamente na ruptura ou na perda de uma parte da molécula do ativo, a degradação do ativo. Claro, como todo tópico da baixa estabilidade, né, nós vamos lidar com essa parte de perdas. Sendo que, no caso específico da hidrólise, nós podemos dizer que a hidrólise é a quebra da estrutura do ativo ou do meu composto presente no meu produto, através do solvente, normalmente a água. Daí o nome hidrólise, ou seja, quebra pela água. No primeiro caso, nós temos o exemplo da ruptura de um anel beta-lactâmico em meio ácido. A ruptura ou abertura do anel beta-lactâmico, transformando-o num composto inativo, que não vai ter ação bacteriana. Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nesse caso aqui embaixo, nós temos o exemplo clássico da hidrólise do ácido acetilsalicílico. O ácido acetilsalicílico, o famoso AS, ele se hidrolisa em presença de água, ele se quebra em ácido salicílico e ácido acético. Quais outras classes de medicamentos podem ter esse problema? Os esteroides. Os esteroides podem se hidrolisar, podem sofrer hidrólise. As lactonas, né, que são ésteres, você pode perceber o seguinte, estruturas cíclicas, né, principalmente ésteres cíclicos, ésteres comuns e ésteres cíclicos, eles têm uma certa tendência em sofrer hidrólise. Lembrando lá da química orgânica, né? Os ésteres eles sofrem hidrólise no correspondente, ácido carboxílico e álcool. Portanto, no caso da espironolactona, que é um diurético de alça poupador de potássio, por ser uma lactona, ou seja, um éster cíclico, ela está bastante sujeita à hidrólise. Certo? Como que eu posso contornar esse problema? Basicamente de duas maneiras. Através da embalagem, né? Eu posso utilizar essa embalagem que está à direita, que é um blister, posso utilizar envelope, ou posso utilizar essa da esquerda, que com certeza você já viu. Eu não tenho uma emblistadeira na minha manipulação, então eu tenho que utilizar frasco multidose para envasar comprimido ou cápsula, né? O frasco multidose, que é aquele potinho característico. Como é que eu resolvo o problema da umidade, então? Utilizando o famoso saquinho de sílica gel. Saquinho de sílica gel que vai absorver o excesso de umidade do ambiente. Um outro fator muito importante que atua na degradação de medicamentos e correlatos são as alterações de pH. As alterações de pH elas são relacionadas a vários processos de degradação, como nós veremos à frente, relacionado inclusive à formação de precipitados, alterações de cor, alterações de pH, como nós veremos à frente também, podem gerar formação de gás. Resolve-se este caso, né, usando normalmente tampões. Para ser mais abrangente, na verdade, nós utilizamos um acidificante, um alcalinizante, para se obter o pH ideal e, uma vez estabelecido o pH ideal, se coloca o tampão.
para se estabilizar o pH ideal daquela preparação. Há vários tampões que podem ser utilizados, tampões de fosfato, bicarbonato, claro, ressaltando. Problemas de pH, eles são estudados na estabilidade de líquidos, semissólidos e principalmente na parte de proteínas. O pH das proteínas é de suma importância para que elas não desnaturem, relembrando lá da bioquímica, lembrando lá da biologia molecular. Esse gráfico aqui eu retirei desse livro, o Modern Pharmaceutics, né? Perdoem o meu inglês, por favor. É o Modern Pharmaceutics, onde eu achei bem interessante o seguinte. É um gráfico onde o autor, o autor do experimento, ele testa 4 valores de pH com dois tipos de tampão, fosfato e acetato. Ele testa acetato e fosfato em 2 pHs maiores, 5 e 6, e em 2 pHs menores ele também testa o acetato e o fosfato a determinadas concentrações de cada um dos tampões. E no eixo Y tem-se o inverso da taxa de degradação. Normalmente, como nós veremos mais adiante, o gráfico de degradação ele é decrescente, ou seja, a concentração do meu ativo em função da sua degradação costuma formar um gráfico decrescente. No caso aqui ele fez basicamente o contrário com relação à degradação, ou seja, o inverso da degradação com relação à concentração do tampão, indicando que quanto menor o pH, ou seja, quanto mais ácido o pH para essa substância, a ciclosidimina, e com o tampão fosfato, maior ou melhor será a minha estabilidade. Porque se o inverso da degradação aumenta, então a minha estabilidade aumenta. O inverso da degradação é a estabilidade. Em termos químicos, a oxidação ocorre quando tem-se uma substância que perde um elétron, tornando-se positiva, tornando-se um cátion. Em termos farmacêuticos, em termos farmacotécnicos, a oxidação ela é um problema principalmente para o meu ativo quando ele absorve e reage com oxigênio, tornando-se inativo, uma substância oxidada inativa. Substâncias lipofílicas elas costumam se oxidar com muita facilidade. Eu coloquei aqui no caso o retinol. Que função química nós temos aqui no retinol? Uma função álcool primário, não é verdade? Este álcool primário vai ser oxidado a um aldeído, que por sua vez vai ser oxidado ao ácido retinóico. Revisando lá da química orgânica, lembram? O ácido retinóico, ele pode ser utilizado terapeuticamente, entretanto, ele apresenta um certo grau de teratogenia, portanto, em alguns casos ele não deve ser utilizado. E o que devemos fazer para contornar a oxidação? Usar antioxidantes. Alguns antioxidantes muito utilizados no livro do professor Ansel, ele destaca os sulfitos, colocando também um certo cuidado, um certo alerta, no sentido de que são substâncias que podem causar alergia. Pode-se utilizar o ácido hipofosfórico, o ácido ascórbico, a mesma vitamina C, ela mesma, o ácido ascórbico, pode ser utilizado como antioxidante. Entretanto, atualmente, os antioxidantes mais utilizados para substâncias oleosas e para substâncias aquosas nessa ordem são o BHT e o EDTA. E esse BHA, o BHA é um análogo do BHT, o BHT significa butil-hidroxitolueno, e o BHA, butil-hidroxianisol. São 2 substâncias que podem ser utilizadas como antioxidantes de oleófilos, de substâncias lipofílicas. Já o EDTA, o etileno de amino tetracetato, na forma do sal sódico cálcico, é utilizado como antioxidante de fase aquosa. Como é que o BHT e o BHA agem? Eles agem sendo oxidados preferencialmente aos nossos compostos oleosos da minha composição. Já o EDTA, ele capta metais, cátions metálicos presentes em solução. Esses cátions metálicos podem oxidar ou então catalisar a oxidação de substâncias aquosas. Um exemplo de preparação utilizada é a preparação de epinefrina, onde o EDTA ele age sequestrando, ou seja, quelando os cátions férrico e cúprico. Fotólise, como o nome diz, é a quebra pela luz. O exemplo que eu dou aqui, no caso, é o da vitamina C, o ácido ascórbico. Olha ela aqui de novo. Observem que o ácido ascórbico, a vitamina C propriamente dita, ela é um enol. Mais uma vez recapitulando da química orgânica. Os enóis, eles apresentam uma tautomeria, ou seja, um equilíbrio cetoenólico com uma substância que é o ácido dehidroascórbico, sendo que este ácido dehidroascórbico ele não tem o mesmo efeito do ácido ascórbico, da vitamina C. Ok, essa degradação ocorre equilíbrio, mas como é que este equilíbrio pode ser deslocado? No sentido de produzir mais dehidroascórbico, mais composto inativo, na presença de luz. Há de se destacar ainda, por exemplo, outros exemplos clássicos, como o do metronidazol e do ciprofloxacino. Exemplos que costumam ser contornados, problemas que costumam ser contornados, como na maioria dos casos de fotólise, que é o uso de embalagens que bloqueiam ou minimizam a passagem da luz.
No primeiro caso, acima temos um blister de comprimidos. Se você pegar um blister de metronidazol, você com certeza vai encontrar esse tipo de embalagem. À direita você tem uma bolsa metálica, uma bolsa feita em alumínio, muito comum para cipro ou metronidazol injetáveis. Se você tiver oportunidade no hospital, ou se você trabalha no hospital, observe que tanto o cipro quanto o metronidazol, eles são sempre apresentados nessas embalagens. Se for metronidazol suspensão oral de metronidazol, ela é envasada em frascos que nós chamamos de frascos âmbar. Frasco âmbar pode ser de vidro, mais comum, né? Ou então de plástico, conforme os exemplos desses frascos de vidro da foto, que vão da numeração de 1 a 8. Vista toda essa parte teórica, agora vamos para a primeira questão. O Lugol é uma solução contendo iodo e iodeto de potássio a 2%, muito utilizada como antisséptico e que deve ser acondicionada no seguinte tipo de embalagem. Observe a embalagem. A embalagem transparente, opaca ou âmbar. A embalagem âmbar, né? Uma embalagem que minimiza a passagem da luz. Baseando-se nos seus conhecimentos sobre a estabilidade de medicamentos, ele já amarra aqui estabilidade de medicamentos. Escolha a alternativa correta abaixo. Trata-se de uma solução termoestável. É uma solução termoestável? Vejamos. Essa embalagem, ou existe alguma coisa no enunciado que fala em proteção contra o calor? Não. Obviamente, então, não é uma solução termoestável. Descartamos esse item. O Lugol é um sólido sensível à luz. O Lugol é uma solução sensível à luz. Perceba que, em algumas vezes, a resposta ou a eliminação de uma das alternativas você pode encontrar no próprio enunciado. Portanto, item B também eliminamos. Trata-se de uma preparação fotossensível? Tudo leva a crer que sim, pelo tipo de embalagem. Deve-se evitar o contato direto com a umidade? Embora essa embalagem tenha uma proteção boa contra a umidade, lembremos-nos, né, que estamos falando de uma solução, mas especificamente de uma solução aquosa. Se eu protejo algo aquoso da umidade, é como se eu estivesse protegendo algo do frio colocando dentro do congelador, ou se eu estivesse protegendo algo do calor dentro do fogo. Portanto, letra D também não é. A presença de oxigênio é um problema? Pessoal, vocês já ouviram falar em oxidação do iodo? A não ser que seja o iodo metálico. A questão é que o iodo e o iodeto de potássio eles estão em equilíbrio aqui. Portanto, o iodo ele não vai sofrer oxidação, de modo que a presença de oxigênio, a oxidação pela presença de oxigênio não é um problema, então C de casa. Nesta outra questão, temos o seguinte: escolha, dentre as alternativas abaixo, 2 tipos de embalagens que podem ser utilizadas para acondicionamento do metronidazol comprimido, sabendo que ele é fotossensível. Se você tem um mínimo de conhecimento de embalagem, não é o objetivo do curso por enquanto, mas se você tem um mínimo de conhecimento de embalagem, você vai perceber que bisnaga não é uma embalagem para comprimidos, é uma embalagem para semissólidos. Então, de cara, você já elimina a letra A. Ok, restando as 4 alternativas, podemos dizer que existem 2 palavras-chave para responder essa questão, que são as palavras opaco e transparente. Opaco é aquilo que não deixa a luz atravessar. Transparente é aquele que permite o fluxo normal da luz. Portanto, o que é mais adequado para proteger o fotossensível é algo que seja opaco. Uma embalagem que seja transparente não nos interessa. O que nos faz eliminar as alternativas C, D e E e colocar a alternativa B como resposta correta. Julgue as considerações abaixo para escolher a incorreta a respeito da estabilidade de produtos farmacêuticos. A umidade do ar pode ser um fator problemático na conservação do ar acetilsalicílico comprimidos, que eu falei bem no começo da aula, hidrólise do AS. Umidade é o que? É a água presente. No caso, a água presente no ar. Portanto, ela é sim um fator problemático na conservação do AS. Uma alternativa interessante para minimizar ou mesmo anular a oxidação em alguns injetáveis consiste em trocar o ar dentro do frasco por outro gás como o nitrogênio. Pessoal, muita atenção. Eu não falei isso aqui em aula. Eu não falei isso aqui na aula hoje. Entretanto, se você observar nos compêndios, né, o livro da professora Thompson, ela fala muito bem nisso. Do professor Ensel, ele fala muito. Qualquer livro de farmacotécnica, quando ele falar em estabilidade de injetáveis, ele vai citar isso aqui. Muitas vezes, para você conservar melhor, né, você evitar oxidar um injetável, você retira o ar, né, trocando aquele ar por um gás inerte, normalmente o nitrogênio. Essas duas são verdadeiras. Vamos ler o enunciado de novo. Julgue as considerações abaixo para encolher a incorreta. Então A e B nenhuma das duas é a alternativa que nós estamos procurando. Estamos procurando a errada, as duas estão corretas, certo? Outra dica, né? Fica aqui no caso outra dica, portanto, observe sempre se o comando da questão pede para escolher a correta ou a incorreta. Alternativa C. As variações de pH são controladas usando acidificantes, alcalinizantes ou neutralizantes para chegar ao pH ideal e, posteriormente, usando tampões para manter o valor dentro de uma faixa aceitável. Ele está basicamente resumindo o que se deve fazer para manter o pH ideal.
durante a preparação do seu produto. Você coloca no pH desejado, utilizando um acidificante, um alcalinizante ou mesmo neutralizante, se o pH ideal for neutro. Chegando no pH ideal, você utiliza um tampão para manter o valor dentro de uma faixa aceitável. Correta também. A sílica gel é um recurso muito utilizado em produtos que necessitam de embalagens com pouca umidade em seu interior. Aquele caso que eu falei, né? Sílica gel é utilizado inclusive em potes multidose para o envase de cápsulas, em manipulação, já que normalmente a manipulação é muito custoso, é muito oneroso, o sujeito tem uma emblistadeira. E item metais presentes na água usada para preparar o produto não interferem na sua estabilidade. Lembram quando eu falei do EDTA? Pois bem, ele capta metais, ele sequestra metais, justamente porque os metais interferem na estabilidade. Aqui mesmo você já para de ler e escolhe a alternativa E. Eu falei brevemente sobre qual função orgânica está mais susceptível ao processo de hidrólise, mas se você voltar um pouquinho o vídeo você vai ver. De modo que eu vou deixar essa questão para vocês me responderem aqui abaixo nos comentários. Alterações no estado físico. Alterações no estado físico, quando eu estava lendo sobre o assunto para preparar a aula, eu pude observar que essas alterações no estado físico se referem a alterações no estado sólido, notadamente alterações com pós, de modo que pós, os sólidos pulverizados, podem se apresentar como pós eflorescentes, deliquescentes ou podem formar o que nós chamamos de misturas eutéticas. O que são pós eflorescentes? O que é eflorescer? Sair. Pós eflorescentes são pós que liberam umidade, que podem liberar umidade. A exemplo, no caso do ácido cítrico, da cafeína, do sulfato ferroso, são pós que contêm na sua estrutura a chamada água de hidratação. Por quê? Durante o processo de produção dessas substâncias, pode ficar na sua estrutura cristalina alguma água residual, que nós chamamos de água de hidratação. Essa água de hidratação pode ser de suma importância para a preparação do meu produto, tanto que ao manipular você deve ter cuidado para não retirá-la da estrutura. Mas, quando ocorre do meu ambiente ter, por exemplo, uma umidade muito baixa, essa água pode fugir, ela pode escapar, ela pode sair do meu sólido, gerando um problema. Um problema que, inclusive, como nós veremos mais à frente em uma questão que eu coloco, pode interferir no chamado fator de equivalência, que nós veremos mais adiante. Essa interferência no fator de equivalência pode interferir na dosagem do ativo, tornando-se um problema. Pós-deliquescentes, que em muitos compêndios são mostrados como pós higroscópicos, são pós que absorvem a umidade do ar, ou seja, ao contrário de eflorescente. Existem alguns livros que colocam a higroscópico, existe uma diferença entre higroscópico e deliquescente. Alguns livros colocam pós-higroscópicos são aqueles que absorvem água a ponto de formarem soluções, mas como a maioria coloca deliquescente ou higroscópico como sinônimos, nós vamos seguir esse conceito. Exemplo de pós-deliquescentes: vancomicina, um antibiótico muito utilizado na forma de seu sal cloridrato, o fenobarbital e outros barbitúricos no formato de sal sódico, alginatos, que são utilizados como ativos e como excipientes, e misturas eutéticas. As misturas eutéticas, elas proporcionam uma alteração no estado físico que pode ser desejável ou indesejável. No contexto do desejável, nós não vamos nos aprofundar muito, mas a gente pode utilizar um único exemplo para ilustrar tanto a característica desejável dessa alteração quanto a indesejável. No caso da desejável, quando se tem, por exemplo, um unguento mentol canforado, um unguento, um semissólido onde eu vou incorporar mentol e cânfora. A mistura desses dois sólidos vai se liquefazer. Assim que eu misturar o mentol e a cânfora, eles vão formar um líquido. E mistura eutética é exatamente isso. Misturas eutéticas ocorrem quando dois ou mais sólidos de baixo ponto de fusão são misturados abaixando o ponto de fusão da mistura resultante. No caso, líquidos são mais facilmente incorporados a semissólidos, tornando-se nesse caso uma alteração desejável. Já no caso, por exemplo, da produção de sólidos, de pós, como por exemplo um talco que contém mentol e cânfora, o talco não pode se liquefazer. O talco não pode ser semissólido, ele tem que ser sólido, tem que ser pó. Certo, e como é que eu faria então para evitar este problema? Adiciono um sólido com ponto de fusão mais elevado. O óxido de magnésio é um sólido muito utilizado nesses casos, o carbonato de magnésio, o talco, o amido nem tanto por conta da questão da contaminação microbiológica, mas o óxido de magnésio é muito utilizado, exatamente com essa função. Polimorfismo. Poli, vários, morfos, formas. Polimorfismo consiste em várias apresentações da minha estrutura cristalina, da grade cristalina do meu sólido. Essas apresentações, essa conformação, esse desenho da minha grade cristalina vai afetar a velocidade da dissolução, podendo alterar, portanto, a biodisponibilidade. Ela é muito comum em sulfas e barbitúricos, mas existe um caso de suma importância que eu não vou me aprofundar nela agora, até porque nós veremos esse caso na aula de supositórios, na aula de formas de uso pélvico, supositórios, óvulos e velas, que é o caso da manteiga de cacau. Esse polimorfismo
na manteiga de cacau, que é utilizado como base para incorporar ativos em supositórios, por exemplo, ele traz alterações no ponto de fusão da manteiga de cacau, podendo ser um problema, aliás, é um problema na hora de manipular esse tipo de preparação. Michael Jackson da Silva. Pobre é uma coisa triste. Era um farmacêutico que trabalhava numa farmácia com manipulação. Certo dia recebeu uma receita contendo cápsulas de cafeína 500mg. Ao manipulá-las, percebeu que após triturar o pó do ativo para misturá-lo aos recipientes, o mesmo adquiriu um aspecto mais seco. Analise a relação entre as afirmações abaixo, julgando-os para escolher a opção correta. Essa questão é um tipo de questão que nós chamamos de questão asserção-razão. Eu coloquei ela aqui de maneira bem simples, bem calma, né? Eu vou procurar trabalhar mais dessas questões com vocês, de modo que vocês se afiem mais nelas, porque são questões que vêm se tornando muito comuns em concursos. São questões onde você tem duas proposições e coloca-se uma relação entre elas, para que você analise as proposições e a relação entre elas. No caso, a cafeína é um pó higroscópico. Por conseguinte, absorveu a umidade do ar, tornando-se seca. Se vai absorver a umidade, como é que uma coisa pode ser seca? Outra. Se você lembrar, a cafeína ela não é higroscópica, ela é deliquescente. Mas pode ser que você não lembre disso na hora. Então veremos como nós faremos. A assertiva 1 é verdadeira e é causa da 2. Ou seja, o ar se tornou seco, né? A umidade do ar. Né? Por conta de ter absorvido da umidade do ar, ele se tornou higroscópico. Não! A assertiva 1 é verdadeira e é consequência da 2, ou seja, a cafeína se tornou higroscópica porque absorveu a umidade do ar? Também não. Eliminamos também essas duas. A assertiva 2 é falsa e a 1 é verdadeira. Aí é que tá. Eu não sei, ou pelo menos na hora eu não me lembro, né, que a cafeína não é um pó higroscópico. Como é que eu eliminaria alguma dessas duas então? Basta lembrar o seguinte, se a cafeína é um pó higroscópico, como é que ela se tornou seca? Ela poderia ter se umidificado. Se ela fosse um pó higroscópico, ela teria absorvido a umidade do ar. Teria ficado mais úmida, mais pastosa. Portanto, a 1 também é falsa, restando-nos a alternativa C. Muito bem. Lembram quando eu falei do fator de equivalência? Vamos vê-lo agora na continuação da questão. Ainda com relação ao caso anterior, usou-se cafeína desidratada. Ou seja, para cada molécula de cafeína, a minha estrutura tem 2 moléculas de água. Sabendo que 500mg referem-se à cafeína anidra, eu ainda coloquei isso aqui para que fique bem claro, até porque normalmente essas dosagens, né, a gente tem que ter elas de cabeça. Sabendo que 500mg refere-se à cafeína anidra, qual a quantidade de cafeína desidratada por cápsula, qual o percentual de cafeína anidra e qual o fator de equivalência? Caramba, esqueci até da interrogação, mas enfim. O fato é que dá para perceber que ele está perguntando. Se isso aqui caísse no concurso, a ausência da interrogação, creio eu, né, não seria motivo para anular essa questão. Ele faz 3 perguntas aqui. Qual a quantidade de cafeína desidratada? A anidra por cápsula tem que ser de 500mg. Qual seria a desidratada? Qual o percentual de cafeína anidra? Percentual, no caso, em relação à cafeína hidratada, né? A gente subentende que seja isso, até porque ele não dá a quantidade de recipientes por cápsula. E qual o fator de equivalência? Considerar peso molecular da cafeína 194 gramas por mol e da água 18 gramas por mol. Muito bem, respondendo a questão. 1 mol de cafeína desidratada corresponde a 1 mol de cafeína anidra mais 2 mols de água, concordam? Lembra, ó, dihidratado, uma molécula da minha substância para 2 de água. Trihidratado, uma molécula da substância para 3 de água. E assim por diante. Então, fazendo-se as contas, utilizando os pesos moleculares, temos 1 mol de cafeína desidratada corresponde a 230 gramas. Se 194 gramas de cafeína anidra correspondem a 1 mol, então meio grama, ou 500mg, né, que ele coloca aqui, correspondem a um valor A. Fazendo a multiplicação em cruz, típico das regras de 3, temos que A igual a 0,002577 mol de cafeína anidra. Então, se 230 gramas da desidratada correspondem a 1 mol da desidratada, então B corresponde a 0,002577. Ou lendo de outra forma, se com 230 gramas eu tenho 1 mol da minha substância desejada, né, que é a cafeína desidratada, então B correspondem a essa mesma quantidade em mols, 0,002577 da anidra. Então B é igual a 0,59278 ou 592,78 miligramas de cafeína desidratada. Vamos para a segunda pergunta. Ele pede o percentual de cafeína anidra, provavelmente em relação ao total de hidratada. Ora, percentual é parte vezes 100 dividido pelo todo. Parte vezes 100 dividido pelo todo. Você pode fazer via regra de 3 também. Portanto, 500 vezes 100 dividido por 592,78 dá 84,384% percentual de cafeína anidra. Fator de equivalência. O fator de equivalência ele é utilizado quando temos uma substância no formato de sal
ou no formato hidratado, sal de cloridrato, sal sódico, sal de brometo e anidro, acabei de explicar, que é o caso aqui, por exemplo, da cafeína. O fator de equivalência corresponde à fração entre peso molecular da base livre ou da substância anidra, dividido pelo peso molecular do sal ou do hidrato. Hidrato é o nome dado à substância hidratada. De modo que, neste caso, o fator de equivalência corresponde a 194 gramas, né? Eu utilizei aqui, no caso, o peso molecular de cada um dos dois, dividido por 230, que dá igual a 0,843478. Certo, qual é o significado prático do fator de equivalência? Multiplicando o valor de equivalência pelo peso molecular da forma hidratada ou no formato de sal, eu obtenho a quantidade do composto livre ou do composto anidro que eu necessito para a minha ação terapêutica. Aliás, acabei de ter uma ideia. O que vocês dizem de eu preparar algum mini curso, alguma aulinha na parte de cálculos farmacêuticos? Coloquem nos comentários abaixo. Na preparação de um talco mentol canforado em manipulação, deve-se evitar um problema que pode atrapalhar a manipulação no tocante à incorporação destes ativos. Qual seria este problema em sua solução? Responda escolhendo a alternativa correta abaixo. Este problema decorre da formação de uma mistura eutética, aquele caso que eu falei, né? Quando se mistura mentol e cânfora, que é solucionado adicionando ambos a um pó de maior ponto de fusão, como óxido de magnésio, por exemplo. Certíssimo. B. Aqui ocorre uma mistura azeotrópica, pessoal. Mistura eutética não é a mesma mistura azeotrópica. Mistura eutética ocorre quando eu misturo dois sólidos de baixo ponto de fusão e essa mistura se liquefaz. Mistura azeotrópica, dois gases de baixo ponto de ebulição, onde ao misturá-los reduz esse ponto de ebulição. Então já se elimina a B. Tem-se neste caso a formação de uma mistura eutética, ou seja, uma redução no ponto de fusão da mistura resultante, liquefazendo. Soluciona-se adicionando outro sólido com menor ponto de ebulição, e nem é de ebulição, é de fusão, como o iodo. Detalhe, o iodo nem sofre fusão nem ebulição a temperatura ambiente, ele sublima, então já se elimina a C também. D. Temos a formação de polimorfismo, não, pois esses cristais possuem uma gama enorme de alótropos, né? Ou seja, de variações no formato cristalino. A resolução do problema é complexa, envolvendo a formação de micelas em emulsão para a posterior incorporação. Pode-se até tentar, de repente, futuramente, quem sabe, né? Algum estudo nesse sentido, formação ou microencapsulamento, nanoencapsulamento, para a posterior incorporação, mas acredito até que só torne mais complexo uma coisa que tem uma solução bastante simples. Caracteriza-se aqui o exemplo da formação de mistura eutética, fenômeno problemático na manipulação de pós, que pode ser resolvido adicionando-se um polimorfo, como a manteiga de cacau à mistura. Primeiro de tudo, o polimorfismo da manteiga de cacau não tem nada a ver com o problema. Outra, a manteiga de cacau ela tem um baixo ponto de fusão. Cairíamos no mesmo caso do item C. Portanto, a alternativa A é a correta. Precipitação. A precipitação ela ocorre quando eu tenho a sedimentação de um sólido em solução. Ela é um problema que pode ocorrer em produtos orais ou injetáveis. No caso de produtos orais, eu tenho aqui minha solução, meu produto oral distribuído uniformemente por toda a solução. De repente aparece algum fator, como alteração do pH, ou alteração da temperatura, ou mesmo quando eu transfiro para um recipiente inadequado. Aí dentro daquele ambiente ocorre a formação de cristais que vão se depositar no fundo. Qual é o grande problema neste caso? Esses cristais no fundo, se forem os cristais do meu ativo, isso vai gerar a redução da concentração do ativo na superfície e um aumento na concentração do meu ativo no fundo, gerando doses iniciais abaixo da dose terapêutica ou doses finais bem próximas da dose tóxica. E no caso de produtos injetáveis, de soluções injetáveis. No caso, por exemplo, eu tenho aqui um cristal, é um precipitado, pode ser do meu ativo, né, ou pode ser de algum composto da minha preparação injetável, que está sendo carreado dentro de um vaso sanguíneo calibroso. Ele vai correndo de acordo com o fluxo sanguíneo. Só que, se você observar nesse desenho, nós temos o quê? Um vaso sanguíneo mais calibroso, onde está meu precipitado, e outras 3 ramificações que aparentemente possuem um calibre bem menor. Esse meu precipitado ele vai ser carreado dentro do vaso mais calibroso sem nenhum problema. Mas e o que é que vai acontecer quando ele encontrar um vaso mais estreito, de menor calibre, de menor luz? Exatamente, ele vai obstruir esse vaso. A obstrução desse vaso pode gerar problemas como a falta de irrigação para o destino desse vaso, né? A falta de irrigação sanguínea, gerando problemas com a isquemia e outros, formação de trombos, né? De modo que a precipitação por pH ela deve ser evitada. Como nós podemos fazer para evitar a precipitação pelo pH? Eu vou dar 2 exemplos aqui, até porque o pH ele gira em torno basicamente de acidez e alcalinidade, né? Portanto, 2 exemplos podem ilustrar bem. O exemplo da clorpromazina, um antipsicótico clássico, e o fenobarbital, um barbitúrico, né, um calmante sedativo, também bastante conhecido e bem antigo. A clorpromazina, na forma de substância livre, de base livre, né, ela apresenta características alcalinas, de modo que em pH neutro,
A clorpromazina ela é insolúvel, ela pode formar precipitado. Como se contorna esse problema? Colocando-a em meio ácido, né, tornando o pH em torno de 3 a 5, formando-se um sal do tipo cloridrato, ou sais do tipo cloridrato são sais onde uma base livre é adicionada ao ácido clorídrico. Eu vejo muito medicamento tal no formato cloridrato. Pois agora você já sabe que cloridrato é uma base livre adicionada ao ácido clorídrico para melhorar sua solubilidade. De modo que, se o meu pH variar fora dessa faixa, se ele variar acima dessa faixa, eu teria um problema sério de precipitação. O fenobarbital. Já o fenobarbital, na forma livre, ele não é uma base. Na verdade, ele apresenta características levemente ácidas. De modo que em pH neutro ele não está devidamente ionizado e se apresenta insolúvel. Como se resolve isso? Adicionando-se uma base forte, no caso o hidróxido de sódio, até um pH próximo de 9,2 a 10,2. Adicionando-se o hidróxido de sódio, nós teremos o fenobarbital sódico, que é perfeitamente solúvel nessa faixa de pH. Lembrando, ao chegar nessa faixa de pH, temos que tamponar a solução, temos que estabilizar o pH. A precipitação por pH ela é muito comum, né, em ácidos e bases orgânicas fracas. Em alguns casos não é nem necessário transformar no sal correspondente. Muitas vezes é necessário, algumas vezes pode-se utilizar um co-solvente. Por exemplo, digoxina elixir. Será que eu poderia utilizar digoxina xarope? Não, porque no xarope, que é uma base que não contém um co-solvente, o solvente é único exclusivamente a água, a digoxina não vai ser dissolvida de maneira satisfatória. Já no elixir, que é uma preparação que contém álcool, que funcionaria como co-solvente, vai auxiliar na dissolução, nós teríamos uma solução mais adequada. Uma outra alternativa, muito utilizada com injetáveis, é reduzir a quantidade de ativo para aumentar o volume de administração. Claro que isso vai depender também da via de administração. Você pode aumentar o volume de administração por via oral, você pode aumentar até um certo ponto por via endovenosa, mas esse aumento no volume de administração é bastante restrito para casos de administração intramuscular ou subcutânea, que possuem um limite de volume de injeção. Coloides e polímeros dependem do pH para serem corretamente solvatados. Um exemplo, a fotericina B, que precisa pelo menos de pH 4.2. Acima disso, ela tem uma tendência a se precipitar. Nós veremos, inclusive, na aula de géis, que o carbômero deve estar num pH ideal para estar solvatado dentro do gel. Portanto, isso vale não apenas para ativos, mas também para recipientes. Precipitação por temperatura. Infelizmente, muito comum, principalmente em locais como o Brasil, onde as variações de temperatura são grandes, temos uma grande diversidade de climas, de modo que, normalmente, quanto maior minha temperatura, maior minha solubilidade. A exemplo disso é a solução injetável de metronidazol, que não deve ser resfriada, porque você corre o risco de precipitar o metronidazol. Entretanto, existem exceções. Por exemplo, atenção, quem trabalha com manipulação hospitalar ou pretende trabalhar. Quando se trabalha com nutrição parenteral, nós devemos adicionar alguns oligoelementos, que são basicamente cátions, ânions, alguns nutrientes, como por exemplo o cálcio e o fosfato. O cálcio e o fosfato eu posso adicionar então na nutrição parenteral total o fosfato de cálcio? Não, porque o fosfato de cálcio ele não é tão solúvel na minha mistura de oligoelementos. De modo que administra-se via de regra o digluconato de cálcio, que é uma excelente fonte de cálcio, e o fosfato de básico de cálcio, como fontes respectivamente de cálcio e de fosfato. Ok, mas qual é o grande problema? Se eu aqueço o digluconato ou se eu coloco minha solução próxima a uma fonte de calor, como por exemplo um berçário, teria uma elevação na concentração de cálcio na minha solução. Mas isso é bom, vai haver uma maior disponibilidade do cálcio, biodisponibilidade do cálcio. Por um lado sim, mas por outro, o cálcio, ao se combinar com o fosfato de básico, esse excesso de cálcio, quando se combina com o fosfato de básico, vai formar fosfato de cálcio que é insolúvel, vai se precipitar e gerar um problema grave e sério na nossa preparação de NPT. Portanto, isso é uma exceção. Nesse caso, o aumento de temperatura na minha NPT vai causar problemas de precipitação, por uma questão do efeito de íon comum, relembrando aqui da fisicoquímica. Sorção e lixiviação. Antes de iniciar a explicação do que seria sorção e lixiviação, eu gostaria de destacar duas diferenças importantíssimas, que é a diferença entre adsorção e absorção. A adsorção ocorre quando a substância se gruda, se junta, se liga a uma superfície. Já a absorção é a passagem da minha substância ativa para a circulação sanguínea. A adsorção ou sorção é um problema que pode ocorrer comumente entre o meu fármaco e o meu material de embalagem, certo? Que pode ser de vidro ou plástico. Portanto, a adsorção é um problema farmacotécnico e a absorção é um fenômeno estudado mais na farmacologia, mais especificamente na farmacocinética. Conforme eu falei, esse problema pode ocorrer tanto com embalagens de vidro como de plástico. Nas embalagens de vidro, como nós veremos no curso de tecnologia da produção, nós veremos que existem espécies de vidro chamadas de vidro alcalino.
que é um vidro com características polares. Ora, esse vidro com características polares, ele tem uma tendência em adsorver, né, substâncias polares. Como é que se resolve isso? Através de um processo chamado silanização. Os resíduos de hidroxila do meu vidro alcalino são substituídos por um grupamento éter de silício, ou éteres de silil. Então quer dizer que a sorção ou a adsorção, ela estaria relacionada, no caso do vidro, a questão da polaridade da minha substância, e no caso do plástico também, principalmente plástico do tipo policloreto de vinilo. Um caso bem conhecido é o caso da insulina com o PVC das agulhas, dos êmbolos de injeção de insulina. Você percebe que a insulina ela é administrada por via subcutânea e bem rapidamente, né? Por quê? Porque quanto maior o tempo de contato, mais se perde insulina. Outros casos, por exemplo, como o caso da clorpromazina base livre e clorpromazina cloridrato. Clorpromazina base livre, ela interage com o PVC, ela é absorvida pelo PVC, de modo que, com pouco tempo de contato, você pode perder em torno de 86% do seu ativo. Algo parecido ocorre com o midazolam. No caso da insulina, por exemplo, esse problema pode ser contornado, né, aumentando-se a dose de insulina, já que a dose da insulina, né, ela é dada em função da resposta terapêutica. Uma redução no tempo de contato também é outra alternativa boa, através, por exemplo, de infusão rápida, infusão em bolos, tubos de equipo curtos, né, o tamanho de seringa curto, né, ou então você prepara pouco antes da administração, você não deixa ele guardado para ficar em contato. Você pode reduzir o contato através da formação de micelas, pode-se utilizar uma redução de contato através do uso de filmes protetores internos, que é um pouco mais complexo, vem sendo estudado, mas é um pouco mais complexo. E lixiviação é o arraste de substâncias pelo fármaco ou outros componentes da formulação, ou seja, você não vai ter o fármaco grudado na superfície, o fármaco ele vai arrastar algum componente ali da superfície da embalagem ou do utensílio, né, de administração do medicamento. Mas que componentes são esses que podem ser arrastados? No caso do plástico PVC, em alguns casos eu devo utilizar uma substância chamada plastificante. Por quê? O PVC, você pode observar até nos canos de PVC, o PVC ele é um material muito rígido, muito duro. E para algumas embalagens essa propriedade não é interessante, de modo que em alguns casos deve-se adicionar um plastificante. Um plastificante relativamente barato e até bem pouco tempo muito utilizado, ultimamente vem sendo pouco utilizado, eu vou explicar porquê, é o chamado DEHP, ou bi-2-etilhexilftalato, que é essa substânciazinha aqui, certo? Qual é o grande problema dessa substância? Comprovado cientificamente são esses dois problemas aqui. Um problema já comprovado e um outro ainda em dúvida, mas uma dúvida acerca de um problema sério, que no caso, por exemplo, estudos em ratos demonstraram redução na espermatogênese. E existe uma dúvida a respeito desse composto ser cancerígeno. No caso, então, quais são as substâncias que possuem maior capacidade de arrastar o DEHP? Sulfactantes e cosolventes, de modo que há um risco grande de arraste da substância para NPT, a nutrição parenteral total, nutrição enteral ou a vitamina A. Lembra quando eu falei sobre a questão da adsorção, que ela pode ser contornada através da formação de micelas? Pois bem, este caso da lixiviação do DHP pela substância da minha preparação jamais poderá ser resolvido através da formação de micelas. Por quê? Para se formar micelas, eu tenho que ter um sulfactante. Há um risco mínimo, né, para soluções de cristalóides, como solução de cloreto de sódio, 0,9%, Ringer simples e dextrose, 5%. Certo, mas não havendo esse risco mínimo, se o risco for maior, como é que eu resolvo? Então, pode-se utilizar outros plastificantes ou embalagens, como vidro, por exemplo, poliolefinas, né, polietileno ou mesmo poliuretano. Existe um guia da FDA, né, da FDA, para o caso de não se poder substituir essas embalagens. Ele coloca quais seriam as quantidades seguras, né? Agora, claro, quando você colocar quantidades seguras, lembre-se que deve haver uma relação custo-benefício. Lembre-se que você está lidando com vidas humanas. Acerca da estabilidade de soluções, assinale a alternativa correta abaixo. Um sal do tipo cloridrato em solução aquosa não se precipitará quando se alcaliniza ou neutraliza o meio. Falso. Lembremos-nos, né, que o objetivo da formação do sal cloridrato é tornar o pH ácido para que a minha substância seja mais hidrossolúvel. Portanto, se eu alcalinizar ou neutralizar, eu vou reduzir essa solubilidade, ou seja, eu terei precipitação. O resfriamento de soluções, além de auxiliar na conservação microbiológica, possibilita melhor solubilização? Não. O exemplo da solução de metronidazol pode formar até cristais que se precipitam. A lixiviação ou arraste, lixiviação é um nome mais bonito, né, mais elaborado, mas você pode chamar também de arraste, até porque a lixiviação propriamente falando é o arraste de algum componente da minha embalagem ou do meu equipamento de administração do medicamento para algum componente da minha preparação. A lixiviação é um problema mais sério para a segurança do paciente, concordo? Uma vez que pode carrear toxicantes para a solução, perfeito. A sorção ou absorção consiste na passagem da substância ativa para a corrente sanguínea. Sorção não é o mesmo que absorção. Sorção é o mesmo que adsorção, conforme aqui no item E. A sorção ou adsorção, beleza, pode reduzir consideravelmente a quantidade de ativo disponível, bem como pode causar intoxicações. Isso ocorre na lixiviação, portanto, a alternativa C.
formação de gás. Formação de gás é um exemplo bem clássico, basicamente, praticamente único, né, em termos químicos, que ocorre quando, por exemplo, você tem uma solução de bicarbonato de sódio, né, utilizado como alcalinizante, em meio ácido. Essa solução em meio ácido vai liberar CO2, fazendo com que perca seu ativo. Mas um outro problema, né, que pode ser resultante da formação que pode resultar na formação de gás, é a presença de micro-organismos. Eu coloquei até em destaque bem grande aqui. Redundância, pleonasmo, tautologia, subir para cima. Porque nós veremos isso com um pouco mais de profundidade na parte de controle de qualidade microbiológico. Complexação, a nossa penúltima alteração a se destacar. A complexação ocorre quando se dá a junção de duas ou mais substâncias na minha preparação. Ela pode ser benéfica, como pode ser maléfica. Um exemplo de complexação benéfica é a aminofilina. Neste caso, a complexação em si não seria um problema, mas a ausência dela, né? Até porque a complexação, no caso da aminofilina, um antihistamínico muito utilizado, é que formaria uma mistura, né? Uma proporção de 2:1 de teofilina e etileno de amina, é mais hidrossolúvel, mais solúvel em solução aquosa. Podemos, inclusive, aumentar a concentração da etileno de amina para aumentar a solubilidade, mas com muito cuidado para não ultrapassar essa proporção de 2:1, que isso pode acabar formando cristais que vão se precipitar. Essa formação de cristais pode ser contornada também ou até evitada utilizando o chamado tampão de Sorensen, que é um tampão de fosfato de sódio e ou potássio, né, em solução aquosa. E quando ela é maléfica? Essa complexação pode ser maléfica através de um exemplo clássico que, se vocês não viram, vão ver na farmacologia, que é a chamada complexação da tetraciclina com metais de maior valência. A tetraciclina com cálcio. Vocês já viram, ou se não viram, vão ver, com certeza, que a tetraciclina ela não deve ser ingerida com leite. Por quê? Por causa desse nosso amiguinho aqui, o cálcio. É um metal que se complexa com a tetraciclina, formando um quelato, que se precipita, reduzindo a biodisponibilidade da minha tetraciclina. Racemização. Para se entender racemização, nós precisamos primeiramente entender isomeria óptica. E isômeros ópticos, ou isômeros especulares, enantiômeros, né, que vocês viram lá na química orgânica, são isômeros que são caracterizados por uma assimetria na sua molécula. Essa assimetria decorre através da presença de um carbono que nós chamamos de carbono quiral. É um carbono com 4 ligantes diferentes que vai gerar 2 isômeros. Um isômero chamado levógero e um isômero chamado destrógero, que vão desviar o plano da luz polarizada em direções diferentes. Eu não vou entrar em detalhes para não esticar muito, mas um exemplo prático na farmacotécnica. A L-adrenalina, ou seja, a adrenalina levógera, ela é 15 a 20 vezes mais ativa farmacodinamicamente do que a D-adrenalina, a adrenalina destrógena. Certo? E o que seria a racemização? A racemização é uma mistura que nós chamamos de racematos. O que são racematos? Racemato é uma mistura 1:1, uma mistura equimolar de isômero destrógeno com isômero levógeno. Essa mistura pode resultar na formação de mistura inativa, uma mistura farmacodinamicamente inativa. Como é que isso pode ocorrer? Isso pode ocorrer através de um mau processo de fabricação ou durante a sua manipulação, através da chamada epimerização. Um exemplo que eu coloquei aqui é a epimerização da tetraciclina. Vamos identificar aqui o carbono C4, né, do anel da tetraciclina, onde a epimerização vai consistir no deslocamento do equilíbrio para a direita, né, de modo a formar um isômero de tetraciclina que vai ser farmacologicamente inativo. Essa epimerização ocorre quando ocorre a rotação dos ligantes do carbono quiral. Quando ocorre essa rotação, o isômero deixa de ser destrógeno para virar levógeno ou vice-versa. No caso específico da tetraciclina, a velocidade de racemização aumenta em pH, ou seja, a epimerização aumenta em pH em torno de 3, ou seja, pH ácido, o que resulta na perda de 8 a 12% da potência neste pH a uma temperatura ambiente. É mais comum, claro, em soluções e semissólidos, né? Essa rotação na estrutura molecular ela é mais fácil de ocorrer ou em soluções ou em semissólidos, né? Sólidos é mais difícil ocorrer porque a estrutura do cristal sólido ela é mais rígida, né? Ela evita essa rotação, de modo que num tampão de pH 4 a 7, né? Um tampão fosfato, pode-se adquirir uma estabilidade de 3 meses, sendo que em caso de semissólidos para acne, né, costuma-se utilizar o ácido cítrico para retardar essa reação. Ou seja, observe-se que um pH bastante ácido é problemático para esse caso. Já um pH levemente ácido acaba sendo uma solução para este caso. Muito bem, visto que nós já vimos até agora, nós vamos fazer mais uma questão aqui. Essa estrutura que vocês estão vendo, né, com substituintes e tudo, é a ivermectina. Lactona macrocíclica, construída por uma mistura 80-20 das avermectinas B1A e B1B, né, utilizada como um antiparasitário, tanto endo como ectoparasiticida, né, tecnicamente a gente chama endectocida. A estrutura molecular dela é essa, e, observando a estrutura mostrada acima, analise as assertivas abaixo, julgando-as para escolher a alternativa correta. Item 1. O ligante R pode variar de acordo com o tipo de avermectina conforme a figura mostra.
Além disso, o carbono ligado a ele pode ser fonte de alguma alteração indesejada na substância ativa em condições inadequadas de conservação e transporte. Vamos ver. Olha só esse carbono aqui. Pergunto a vocês, esse carbono é ou não é quiral? Claro que é um carbono quiral. Conforme nós vimos agora há pouco, carbonos quirais são fontes de alteração, principalmente de racemização. Portanto, item 1 correto. Já excluímos, portanto, excluímos o item B, nem todas são falsas, né? O item C não tem a 1, então resta a D e a E. A mistura de dois tipos de avermectina, citada no laboratório, mistura os dois tipos, não se constitui um exemplo de complexação deste fármaco, em si uma combinação. Uma mistura simples que na proporção correta traz o efeito desejado. Verdadeiro. Por que verdadeiro? Porque a complexação não é a simples mistura. A complexação envolve uma interação entre as substâncias, conforme nós vimos no caso da aminofilina, ok? Então, a alternativa é verdadeira também. Então, já eliminamos também a alternativa E. Ficamos entre a A e a D. A avermectina B1A é enantiômera da avermectina B, ou seja, é isômera especular? Não. Vamos observar aqui de novo. Ela não é um isômero especular. Aliás, sequer isômeras são. A B1A ela tem um grupo metila a mais, a B1B um grupo metila a menos. Então, essa aqui é falsa, nem todas são verdadeiras. Alternativa D de dado. Muito bem, entraremos agora na parte final, na qual nós faremos, né, o cálculo estimativo de prazo de validade, que é a parte de cinética de reação. Cinética de reação você vê em fisicoquímica do ensino médio ou mesmo em fisicoquímica básica, né, voltada para o curso de farmácia. Mas em termos de farmácia, nós dizemos que a cinética de reação, ou cinética de degradação, né, no nosso caso seria a mesma coisa, ocorre quando o nosso produto A se converte no produto B, isso ocorre de maneira indesejada, certo? Mas o que nós vimos agora são alterações mensuráveis, né, como pH, temperatura, dentre outros, e outras visíveis. Só que nem sempre as alterações no produto serão visíveis. Aí entra o chamado estudo de cinética de reação, onde você tem, plotando num gráfico, a concentração do ativo, que vai decrescendo durante intervalos de tempo regulares. Nesse intervalo de tempo, você vai doseando a concentração do ativo, podendo submeter aquele ativo a fatores diferentes. Por exemplo, você pode dizer que o fator 1 seria o pH, né? Em determinado pH, o meu ativo se degrada dessa maneira. A concentração de ativo vai diminuindo dessa maneira. Numa temperatura A e numa temperatura B, ele se degrada de maneira diferente. E por aí vai. O fato é que quando falamos em cinética de reação, nós falamos de reações químicas, que podem ser de ordem 0 ou de ordem 1. Nas reações de ordem 0, nós temos que a variação da concentração ou variação de perda na concentração do meu ativo, devido pela variação do tempo, é constante e independe da concentração do meu produto. Obtém-se essa fração que, integrando, nós temos uma equaçãozinha do primeiro grau. A equação do primeiro grau. Isso me lembra o quê? A equação de uma reta. Olha aí, estamos começando a ter uma noção bem mais clara, né, de como se calcula o prazo de validade. Observe, eu tenho uma concentração inicial, digamos aqui 200 mg, né, que com o tempo essa concentração vai decaindo. Onde? Em um certo valor, caso não haja formação de produtos tóxicos, caso não haja perda da resposta terapêutica, uma perda considerável, consideramos que se eu perco 10% da concentração do meu ativo, naquele tempo determinado, aquele tempo é o chamado prazo de validade. Certo? E na cinética de ordem 1, temos que a mesma fração, ou seja, perda da concentração, variação da concentração, observando que o sinal negativo significa perda, dividido pela variação do tempo, ela não vai ser constante, vai depender da concentração do meu ativo. Essa relação aqui, integrando, nós obtemos um valor logarítmico, que pode ser o logaritmo de base 10 ou o logaritmo neperiano, logaritmo na base E. O gráfico de uma função logarítmica é com um gráfico nesse molde, né, nesse estilo, né, um gráfico curvo, onde eu também tenho perda do meu ativo com um determinado intervalo de tempo, e onde eu terei também um prazo de validade naquelas mesmas condições que eu falei, caso não haja a formação de produtos tóxicos, nem haja uma perda considerável na minha resposta terapêutica. Eu pensei em alguns exercícios, né? Eu venho sempre pensando em elaborar exercícios. Esse aqui vai ser o último, né? Eu vou fazer apenas um exercício simples, né? Numa cinética de degradação de ordem 0, conforme vocês podem ver pelo gráfico. Mas eu queria fazer duas propostas para vocês. Eu posso trazer mais exercícios de cinética de degradação, se vocês pedirem nos comentários embaixo, e se vocês atingirem nesse vídeo a meta de likes, que eu vou deixar na descrição aqui abaixo. Enquanto isso, vamos para a questão. O gráfico abaixo representa a cinética de degradação de um lote de insulina NPH. Existem vários tipos de insulina. Uma das mais utilizadas e mais antigas, né, atualmente é a NPH, que foi mantida fora de refrigeração durante certo tempo, tendo sido dosada a sua potência, olha aí, no mesmo período, ou seja, em intervalos de tempos iguais. O pesquisador, a pesquisadora, foi doseando, né, foi doseando e plotou os valores nesse gráfico com o tempo.
intervalos de tempo pré-definidos, no caso aqui em meses. A medida para o gráfico foi a que está descrita abaixo. Na verdade é essa aqui que está em destaque. Não vemos mais nenhum outro. Presumimos, né, se você observar na questão, você pode presumir que seja essa. Baseando-se nisso e nos seus conhecimentos sobre cinética de degradação, responda o que se pede, sabendo que os derivados da degradação deste medicamento não são tóxicos. A insulina, como nós sabemos, ela é uma proteína filamentosa, cujo resultado da degradação pode ser a proteína desnaturada ou peptídeos ou aminoácidos oriundos da hidrólise da insulina. Muito bem, o que ele pede? Item A. Estipule, olha aí, o prazo de validade, ó. Vamos aprender a fazer o prazo de validade, a calcular, estipular o prazo de validade. Nestas condições. Item B. Em quanto tempo, foi degradado 1/3 do ativo. Compreende-se aqui 1/3 da concentração do ativo. Caso algum dos componentes de degradação fosse tóxico, como se deveria proceder para o prazo de validade? Sabendo que a insulina é termolábil, explique como isso justifica uma cinética de ordem zero. Olha aí. Questãozinha linda e maravilhosa. Item A. Lembremos-nos que, em caso de uma degradação sem a formação de produtos tóxicos e sem uma perda, né, na resposta da atividade terapêutica, você considera que o prazo de validade ocorre quando você perde 10% do seu ativo. No caso da insulina, isso é muito explícito. Você vê bem no seu dia a dia, por exemplo, você pode aplicar 10 unidades de insulina em um determinado mês, aí no outro mês pode ser, dependendo das condições de armazenamento e conservação, que 11 unidades, né, lhe deem a mesma resposta terapêutica, ou seja, o mesmo nível de diminuição da glicemia. Ora, se eu perco 10% do meu ativo, então me resta 90%. No caso, utilizando a unidade que ele coloca no gráfico aqui, temos que resta 90 unidades internacionais por ml. Assim sendo, utilizando-se a equação, onde nós temos y ou f de x, né, conforme você viu nas equações de primeiro grau, lá no ensino médio, y no caso é igual a menos x mais 100, onde y é o eixo onde está a concentração do ativo, né, você viu lá, a concentração vai diminuindo conforme o tempo, e x é o eixo do tempo, é o eixo das abscissas. Então, substituindo na equação o y, que neste caso seria 90, por que 90? Porque me resta 90 unidades por ml. Y não é a concentração do ativo? Então, 90 igual a menos x mais 100. Ora. Temos uma equaçãozinha de primeiro grau bem fácil de resolver. Então, temos que x igual a 10 meses, ou seja, o nosso prazo de validade novo, nessas condições de conservação, seria 10 meses. E aqui eu queria deixar uma observação também, após resolver esse item. Se a concentração inicial do ativo fosse 200, 90% de 200 seria 180, 300, 90% de 300, 170, 750, como, por exemplo, ocorre com paracetamol comprimidos, formatos comerciais muito comuns, 750 mg, 90% de 750, 675 e assim por diante. Esse é o macete para se resolver esse tipo de equação. Pois bem, ele quer saber no item B quanto tempo leva para se perder o quê? 1/3 do meu ativo. 1/3 vezes a concentração inicial, ou seja, eu vou perder 1/3 da concentração inicial. É igual a 33,333. Eu coloquei com 3 casos, mas você pode colocar com 2 ou 4, não vai alterar muito. Se eu perdi esse valor, então 100 menos esse valor, me restou 66,667 unidades por ml. Substituindo mais uma vez na equação o valor de y, 66,667 igual a menos x mais 100. Resolvendo-se essa equação, teremos 33,333 meses, ou, se você quiser colocar uma medida de tempo mais, digamos assim, esteticamente mais aceitável, podemos dizer que eu perco 1/3 do meu ativo em 3 anos e 1 mês. Às vezes o autor pode amarrar na questão, coloca em anos, coloca em meses, né? No caso aqui seriam 37 meses, né? Ou 3 anos e 1 mês. No item C, ele pergunta, caso algum dos componentes da degradação fosse tóxico, como é que se procederia o cálculo do prazo de validade? Se a concentração tóxica fosse atingida antes de se obter os 10% de degradação, né, antes de se perder, os 10% do meu ativo, nós diríamos que aquele tempo em que foi atingida a concentração tóxica seria o meu novo prazo de validade. Ou, se essa concentração tóxica ocorresse depois de 10%, eu poderia perfeitamente colocar o prazo de validade como o tempo onde eu perco 10% do meu ativo, ou onde eu perco um pouco mais, dependendo do que eu quero para o meu produto, podendo se levar em conta, inclusive, até o aspecto comercial nesse caso. Por quê? Porque nesse caso haveria uma segurança para o paciente. Claro, considerando-se também, né, ele não fala isso no enunciado, mas é interessante, é indispensável, é imprescindível ressaltarmos que isso se considerarmos uma resposta terapêutica adequada. Se antes de degradar 10% do meu ativo, eu atingisse a dose tóxica, né, do meu componente de degradação, ou antes mesmo de atingir essa dose tóxica, a minha resposta terapêutica não fosse adequada, então o meu novo prazo de validade seria quando eu começasse a perder de maneira satisfatória, né, ou de maneira observável, a minha resposta terapêutica. Suponhamos que a minha dose tóxica fosse atingida depois de perder 10% do ativo, só que a minha resposta terapêutica começasse a se perder antes disso. Então, este seria o meu prazo de validade.
levando-se em conta, mais uma vez, a resposta terapêutica. Mas suponhamos no terceiro e último caso, que a minha dose tóxica fosse atingida depois, né, de se perder 10% do ativo, e depois de se perder 10% do ativo, aí se tivesse uma resposta terapêutica adequada. Então aí você escolheria, você como pesquisador, ou ao se perder os 10% do ativo ou perder um pouco mais de 10%. Resumindo, se a dose tóxica de algum componente de degradação ou a resposta terapêutica não interferirem durante o processo de degradação do produto, eu digo que o prazo de validade é o prazo no qual eu perco 10% do meu ativo, para efeito de cálculos. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, eu posso fazer algum extra, conforme eu falei, dependendo da meta de likes que eu colocar aqui na descrição do vídeo. E dependendo do que vocês me pedirem também, eu posso colocar mais exercícios e posso colocar um outro exercício até explicando isso de maneira mais detalhada, de maneira mais expandida, que aqui eu não vou fazer de maneira tão expandida para não alongar tanto o vídeo. No último item ele pergunta: sabendo que a insulina é termolábil, né, explique como isso justifica uma cinética de reação de ordem zero. Recapitulando, cinética de reação de ordem zero é aquela cuja velocidade de degradação independe da concentração do meu ativo. Na cinética de ordem 1, eu dependo, para minha velocidade de degradação, basicamente, da concentração do ativo. Ora, se eu não dependo da concentração do meu ativo para perder o meu produto, para degradar o meu produto, o que é que vai gerar aquela degradação? Alguma coisa vai gerar aquela degradação. Digamos, por exemplo, o oxigênio, um produto que seja facilmente oxidável. A quantidade de oxigênio no ar é uma quantidade muito grande, que você não considera na equação de degradação. Então você pode dizer que se a oxidação influencia a degradação do seu produto, provavelmente você terá uma reação de ordem zero. No caso de um produto termolável, no caso da insulina, o que é que influencia a degradação da insulina é a temperatura. Não é a concentração da insulina que vai determinar a velocidade de degradação. É simplesmente o quê? A temperatura. Como você responderia essa questão, então? A cinética de reação ou a cinética de degradação, né, que seria uma resposta mais exata, ocorre porque o único fator que determina ou que influencia a velocidade de degradação, a velocidade de perda do meu ativo, é a temperatura, que é equacionada naquela equaçãozinha que nós vimos lá. Lembra? Quando você integra, você obtém essa equaçãozinha do primeiro grau. Mas em nenhum momento você vai equacionar a temperatura, você vai equacionar a intensidade de luz. Por isso que uma cinética de ordem zero não é influenciada pela concentração do meu ativo. Muito bem, era basicamente isso que eu tinha com essa aula. Essa aula ficou um pouco mais extensa. Confesso que pensei até em dividi-la em duas, mas ela ficou com um tempo interessante, um tempo bom. E claro, eu queria saber também a opinião de vocês nos comentários. Não esqueça de deixar o like no vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Lembrando aquela equaçãozinha, like mais inscrição é igual a mais material bom para trazer para vocês aqui. Lembrando mais uma vez, pela terceira vez falando nesse mesmo vídeo, agora no finalzinho, se vocês atingirem a meta de likes que eu vou colocar aqui na descrição, e se me pedirem também, claro, eu posso fazer um extra com relação a essa aula, um vídeo extra, como a gente vai resolver mais exercícios. Posso até colocar mais alguns que a gente pode resolver depois. Ok, pessoal? É isso aí, saudações. Vai-te embora, carniça!